Quando a guerra da Ucrânia e a Rússia começou, houveram diferentes pontos de vista no mundo virtual. Facebook, seja qual for. E uma das coisas que mais despertou a atenção foi que nas conversas cada um tinha o seu posicionamento, né? Como qualquer um tem. E uns pela Rússia, outros pela Ucrânia. Notei que a um certo ponto as pessoas que estavam envolvidas nessa conversa, quando já não podiam ter mais argumento ou ver certos aspectos históricos, porque que esta guerra começou, muitos estavam, posso dizer, muitos ânimos, basicamente, e da parte daqueles que viam a Ucrânia como um país inocente, vítima de uma agressão bárbara da Rússia. E quanto mais a conversa foi desenvolvendo, notei que se dissesse algo que não fosse que não alinhasse com o pensamento do Oeste, dos países da NATO ou os ditos países livres do mundo, sempre terias um rótulo, és isto, és aquilo, sempre uma nota negativa em cima de ti. E as notas positivas são sempre para os países ditos livres, que é o Ocidente. E tocou-me a minha parte. Mas bem, o que eu quero dizer é que há muita gente que não percebe factos históricos e também não percebem o que quer dizer Ocidente, democracia, ditadura e mais. Para quem já viveu numa ditadura, sabe o que é uma ditadura. Para quem já viveu numa sociedade democrática, também sabe o que é uma sociedade democrática e os seus exageros, seja um país comunista, não comunista, tudo tem o seu exagero, tudo tem as suas partes bonitas e feias. Mas o interessante aqui, neste blog de hoje, é falar de educação. Quando uma pessoa é educada num país dito livre e num país dito não livre, muitos consideram esses países os países comunistas. Pode haver outros países também não livres por aí, porque têm ditaduras. Eu queria estabelecer aqui uma grande diferença em muita gente. Eu fui educado em Cuba e terminei os meus estudos na Europa, no dito país livre. E por ter essa oportunidade de ter estudado num país não livre, e um país livre, para além de ter estudado em Moçambique também, e um pouco em Portugal, há coisas que as pessoas não percebem. Se tu estudaste num país livre, tu és um homem livre, tu és um homem positivo, és um homem com uma mentalidade que se dita wise, pensas melhor que qualquer outro ser humano
na face do planeta, porque o melhor do melhor está nos países livres. E aquele que tem estudado num país onde há uma ditadura ou um país comunista, a sua mentalidade é uma caixa. Tudo é quadrado, tudo só tem linhas e mais nada. Não é capaz de ver além do horizonte, porque existem quantas paredes numa caixa? E isso é uma pergunta que eu deixo para esses indivíduos dos países, ditos países livres. Enfim, isso de veras me criou, deixou-me um pouco incomodado. E eu quero clarificar. Talvez não satisfaça a todos. Há mais capitalistas nos países, ditos países comunistas, que nos países livres. Eu já vivi na Inglaterra e outras partes da Europa. E quando vejo certos indivíduos capitalistas, well-off, pessoas com riqueza, percebo logo que existem dois tipos de riqueza. Existe a riqueza de show-off e existe a riqueza natural. E muita dessa riqueza show-off é a riqueza momentânea, oportunística que aparece nos mercados. E as pessoas aproveitam dessas oportunidades fazerem crescer balões. Vida muito opulenta até um certo degrau e depois desaparecem do radar ou caem no charco da rua. E os verdadeiros ricos que conhecem, que nasceram com a riqueza, continuam no seu silêncio a viver e não a sustentar, porque para eles até a própria riqueza lhes incomoda. E nós que viemos de países comunistas, países com ditadura como Moçambique, 1975 até 84, quando o Carrasco morreu, como é que somos vistos? Somos vistos como uma batata, de um lado podre e de um lado bom. E muitos não percebem que a diferença entre os países livres e os países comunistas é uma. No comunismo, a chave de tudo é a história. Factos. A realidade toda é baseada em factos, não em ilusão. Por isso que o desenvolvimento social desses países é lento, por causa desses factos históricos. Os políticos não são capazes de criar dinâmica mais além dos factos históricos. Criam na base das necessidades diárias. Cada investimento é feito na necessidade, não futurístico. No futuro pode-se viver assim, pode ser assim, ou será melhor. Falamos de carros, caminhões, aviões e outras tecnologias que nós temos visto a virem do leste. Todas elas são tecnologias para a ocasião. São tecnologias criadas e forjadas para resolver ou defender a ocasião e poder ser em long term, para um período longo. E isso, às vezes, não às vezes, e isso é muito
É difícil conviver com isso, porque a dinâmica do cérebro humano muda. Sempre tem um fator influenciador, catalisador de querer e estar impedido de ter. Enquanto no capitalismo você passa a ser escravo do seu sistema. Você passa a ser escravo da sua própria mentalidade. Você passa a ser escravo da própria lei, do teu próprio voto. Você aceita o que você nunca pensou que ia acontecer. Então, não existe diferença, muito ou menos. A diferença é pensar em factos históricos, enquanto você vive numa sociedade livre em que factos históricos é um acontecimento do passado e você prepara-se para viver o futuro, gozar o futuro. Não interessa o que existe ou o que deixa de existir. O que interessa é o impacto que você pode pôr na sociedade. Por isso que eu falo do rico verdadeiro e do rico falso. É uma sociedade complexa e é uma sociedade a sorte dará. Como também no comunismo. O comunismo também é a sorte dará. Não há diferença. Uma sociedade que vive orientada ao consumo e a outra não ao consumo. Mas, no fim do dia, todos somos humanos. A guerra da Ucrânia prova mais uma vez, não é a moralidade, é a integridade e os valores culturais de cada um. A chave fundamental de uma sociedade. Um povo não muda a sua entidade por outra de dia para a noite. Indivíduos sim. Temos o caso de irlandeses, portugueses, suecos, dinamarqueses, russos que foram para a América porque se identificavam com a América. Também temos pessoas desses mesmos países que foram para a Rússia porque se identificam com a cultura russa. A Ucrânia cometeu um erro. A Estônia, os países bálticos, de discriminar o povo russo, a sua cultura. Vemos na Índia, em Caxemira, no Paquistão, Bangladesh, na própria China, o que está a acontecer. Na África do Sul, com o fim do apartheid. Vocês pensam que o apartheid acabou? Sim, acabou. O apartheid branco. Nós agora temos o apartheid negro, onde negro luta contra negro. Portanto, pense duas vezes antes de falar, de pôr o dedo na cara do outro. O que é que você é, o que é que você deixa de ser.